Daí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Dioclésio do Canto do Bonsai. Galera, hoje temos um vídeo aí que acho que vai ajudar muito o pessoal, né? O pessoal vem muito à procura desse tipo de vídeo, né? E muitas vezes só acha em cursos, né? Então é um vídeo que eu acho que não tem ainda na internet, assim, esse bem detalhado, bem resumido. Eu até tenho um aí, né, de um Procumbizinho aí que eu trabalhei, mas a gente vai procurar fazer esse mais detalhado ainda, né. Vai ser um vídeo, assim, bem explicativo sobre como trabalhar um junípero, né, desde o começo, né, desde de pegar ele, saber as limpezas, como fazer a limpeza, como fazer um gin, como fazer um chare, né? A gente vai tentar fazer bem detalhado, né? Mas hoje quem eu vou trazer comigo aqui vai ser o nosso amigo Anderson, né? Ele é de Porto Alegre, eu sou de Torres, ele fica no mesmo estado, Rio Grande do Sul. Fica a média de 200 km, mas ele vai vir especialmente para fazer um vídeo com nós aí. O Anderson, ele foi campeão nos Novos Talentos do Bonsai Brasil 2019, né? Ajudou o Ricardo Paiva também, que é um outro grande bonsaísta, a ser campeão no Masterclass, também no Bonsai Brasil, e foi convidado agora para esse ano de 2020 para fazer uma demonstração lá no Bonsai Brasil, né? Então o cara tá mandando bem, o cara tá arrasando. De vez em quando ele mostra trabalhos deles aí na rede social, e os trabalhos dele aí tá divino, é impecável, assim, esse trabalhinho muito bom, sabe? Então hoje ele vai ajudar aí, veio para fazer essa parceria com a gente aí e vai nos ajudar a demonstrar o detalhado aí de trabalhar um junípero, né? Então espero que ajude, espero que abra bastante também a cabeça de vocês, a mente de vocês, e nunca esqueçam, né, pessoal, de sempre também na prática, né, sempre meter a mão, pegar uma plantinha e tentar, né? Porque se a gente não meter a mão, não tentar fazer uma prática aí também fica difícil, sabe? Às vezes só pegar uma plantinha e desistir, então vamos tentar, né? A gente vai tentar aí ser o mais minucioso possível aí nos detalhes, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, Anderson. Queria agradecer muito aí o convite do Dioclésio para vir aqui mostrar um pouco do meu trabalho, né? Estou muito feliz de estar aqui. É sempre bacana assim, poder compartilhar, né? Eu também estou aprendendo ainda no bonsai, né? Minha história, minha trajetória no bonsai é muito recente, mas eu gosto bastante de estar estudando, indo atrás, buscando informação e praticando, né? Sempre que eu posso eu estou praticando. Até legal que a história que o primeiro junípero, né, que eu comprei na verdade foi aqui no Canto do Bonsai. Então é muito legal estar podendo mostrar agora um pouco do trabalho, desse aprendizado que eu tive com vocês, né? Eu vou procurar detalhar bastante assim o processo de estilizar um junípero pequeno, né, principalmente esses que a gente costuma comprar. E eu vou compartilhar com vocês, vamos ver o que a gente consegue fazer, o resultado, mostrando todos os caminhos, os detalhes, né, as etapas, tentando de uma forma bem simplificada, né, trazer um resultado, porque o bonsai, né, a gente constrói ao longo do tempo, né. Normalmente nesse primeiro trabalho a gente cria uma visão, né, de projeto para a nossa planta, o que a gente imagina para ela, tenta absorver as melhores linhas, né, de movimento, definir o que a gente vai utilizar de galhos, e com o tempo a gente vai evoluindo, né, vai aprimorando, vai melhorando o projeto, né, tudo questão de etapas evolutivas. Mas a ideia agora é a gente começar com o primeiro trabalho, né, a partir de um pré-bonsai bruto, né, desde a limpeza, seleção de galhos, trabalho de madeira morta, né, e também a aramagem, né, para poder estilizar e tudo mais. Aí, à medida que a gente for trabalhando ali, vamos mostrando para vocês aí. Este que é o junípero que eu comentei para vocês, né, que eu comprei aqui no Canto do Bonsai. Hoje ele já está com quase 2 anos de trabalho, né, e o Dioclésio depois eu vou mostrar para vocês a foto do primeiro trabalho dele, a estilização, como ele era antes, né. Este aqui é um outro projetinho, né, teve o primeiro trabalho de estilização e eu já estou conduzindo ele num vaso para poder estilizar e adaptar ele melhor agora nos próximos trabalhos. Bom, vamos começar o trabalho aqui com este junípero. Sempre quando eu vou começar a estilizar uma planta, né, muitas vezes é difícil a gente identificar já qual que seria a melhor frente, né, a melhor linha de tronco. Como a planta ela vem geralmente com muitos galhos secos, muitos galhos internos, né, então a gente começa pela limpeza, né. E o que seria essa limpeza? A gente vai fazer uma remoção, né, de todos esses galinhos secos, esses galinhos fracos que tem no interior da planta, né. A gente remove tudo com uma tesoura, até mesmo alguns com o próprio dedo, eles já estão saindo, né, porque eles são muito fracos. A gente vai fazer uma limpeza em toda a planta, né, para depois a gente selecionar o que vai ficar e vai fazer parte do projeto, conseguir visualizar
a melhor frente, né? Isso aí seria uma coisa feita em qualquer junípero que pegar a fazer, né, Anderson? Exatamente. Até mesmo, não vou trabalhar, não vou estilizar a planta agora, mas comprei o junípero, né? Tô com esse junípero em casa. Para a planta poder se recuperar e ter uma boa saúde, né? É legal a gente sempre fazer essa limpeza, manter a planta sempre limpa, né? Removendo esses galhinhos secos internos, para ela poder entrar mais sol dentro do tronco, né? Emitir brotações mais fortes. Então essa limpeza é muito importante, né? Para a manutenção da planta, né? Fazendo a limpeza, né, a gente costuma remover todos esses galhinhos mais fracos que estão no interior da planta, porque, né, a gente não vai utilizar eles para estilização, né, a gente mantém essa massa verde que tem uma folhagem mais saudável, tá com mais vigor, né, porque se a gente fizer eu quero utilizar o que está mais atrás, né, e fazer uma poda aqui simplesmente, a planta vai demorar muito para rebrotar e pode ser que ela nem rebrote, né, acabe perdendo este galho. Então a gente remove esses fraquinhos e vamos trabalhar com os galhos que são mais fortes, né. Anderson, a gente fez a limpeza aqui, né? A gente fez toda a limpeza aqui dessa parte do galho e deixamos a parte forte aqui na ponta, né? Mas aqui embaixo, por baixo aqui, como normalmente esses galinhos a gente já limpa ele agora já? Eu costumo deixar para limpar quando a gente já estiver estilizando, né? Para posicionar a planta. Porque quando a gente for fazer a rotação, né? O movimento do galho, a gente procura sempre deixar ele com a folhagem do sentido que ele tá para cima, né? Até mesmo para a gente poder fazer a limpeza e ele já está todo voltado para o sentido que a gente quer. Sim, porque ele pode existir alguma torção e pode ser que inverta aí o desenho aí no caso, né? Exatamente, a gente sempre tenta aproveitar o crescimento que ele está, né? Por exemplo, esse aqui é um galho que ele está crescendo para cima, então a gente vai movimentar ele, né, e posicionar para que ele fique no sentido que ele está já de crescimento, né? Porque se ele ficar no sentido oposto, a folhagem toda vai estar para baixo, né? Então a gente não faz essa limpeza nesse momento. E o que eu estava explicando aqui, Anderson, o chimpaco, no caso, ele tem um estilo diferente, né? De tanto se trabalhar, né? Quando a gente for formar o patamar, né? Montar o patamar a gente vai abrir os galhos, vai trazer para poder criar os volumes, né? O chimpaco, como ele tem, a brotação dele é bem mais em pé, né? Que o procumbens ou o próprio jacaré, a gente costuma trabalhar eles com os patamares, os galinhos mais voltados para cima, né? Para fechar um volume, né? Já os jacaré e o procumbens a gente faz os patamares um pouquinho mais espalmados, né? Mais deitado para ele poder vir uma brotação mais interna também para fechar com o volume, né? Dando continuidade aqui nesse trabalho de limpeza, né? Que a gente removeu os galinhos internos, agora a gente vai para a limpeza do tronco, né? O que seria? A gente pode utilizar uma escovinha de latão, né? Ou até mesmo de nylon. E com movimentos bem suaves a gente dá uma removida nessa casca, faz a limpeza para tirar a terra, né? Para a gente conseguir visualizar. Depois, quando for trabalhar os chares e tudo mais, a gente conseguir identificar mais ou menos onde saem os veios, né, da planta, né? Então, essa escovação é muito importante. A gente faz em todo o tronco, né? Bom, agora a gente terminou aqui a limpeza, né? A gente vai definir qual seria a melhor frente para o nosso bonsai, né? Então, por exemplo, a frente, como que a gente escolhe ela, né? O que seria a frente? A frente é o lado que a gente consegue mostrar a beleza da planta, né? O lado mais bonito da planta. Então, no caso dos juníperos, né? A gente define sempre aquela que a gente consegue mostrar o melhor movimento, né? Um movimento harmônico, né? Coerente com a planta, sem trechos muito retos, né? Ou que sejam monótonos, né? Então, no caso dessa planta aqui, ela tem um movimento bem bacana na saída da base do tronco, né? A gente consegue ter uma base mais larga, né? Que a gente vai conseguir aproveitar e já pegar um movimento que ele segue um pouco maior no início do tronco e vai sendo mais suave à medida que ele sobe, né? A gente consegue ter até uma certa conicidade, né? Nos outros lados, a gente não tem movimentos também, mas não consegue ter a mesma conicidade, né? Em movimento de tronco. Basicamente, quando a gente vai escolher uma frente para a planta, né, a gente avalia 3 pontos. Quais seriam eles, né? O nebare, né, que é o primeiro ponto, que no caso dos juníperos não é uma prioridade, porque muitas vezes quando a gente vai abrir o char e vai fazer um trabalho de madeira morta, acaba se perdendo alguma raiz, então ele não acaba tendo um nebare muito bonito, então não seria a prioridade. Referente, né, à linha de tronco, que seria o nosso segundo ponto para definir a melhor frente, a gente sempre tenta destacar, né, um movimento, né, algum ponto focal, uma linha visual que ela tenha interessante para a gente poder utilizar como frente, né. E o terceiro ponto seria a estrutura.
que também no caso dos juníperos, a gente, como ele é uma planta bem dinâmica, né, bem flexível, muitas vezes a gente consegue trazer um galho de fundo para compor um volume de um patamar, então não seria algo também tão prioritário, né? Nossa prioridade para definir uma frente, no caso dos juníperos, na maioria dos casos a gente vai definir pela melhor linha de tronco, né? Então para esta árvore aqui, né, que eu imagino que seria a melhor frente para ela, seria esta aqui. A gente vai conseguir ter um movimento bem sutil, né, bem harmônico. Ela vai ser uma plantinha um pouco mais alta, né, para a gente poder destacar esse movimento. Normalmente árvores mais altas, assim, a gente chama elas como mais femininas, né, mais suaves, sutis. Então, a partir de agora, a gente imaginou qual que seria a nossa frente, né, a gente vai fazer a seleção de galhos, né. A seleção de galhos, o pessoal sempre pergunta assim, como é que eu seleciono galhos e tudo mais. A seleção de galhos ela vai variar para cada projeto, né? Cada projeto tu vai imaginar, por exemplo, nessa aqui a gente definiu esta linha de frente, né? Então, a partir daqui a gente vai imaginar o que a gente precisa de galho. A gente precisa ter um volume de galho aqui, um volume de galho ali, então a gente vai ver o que a gente tem, né, de galho de estrutura na planta que a gente possa utilizar, que sejam, normalmente a gente vai optar por galhos mais finos e flexíveis, né, que são mais fáceis de modelar, e descartar os galhos mais grossos, né, que daí a gente vai precisar fazer um trabalho de ráfia, né, ou uma aramagem mais forte. Então, e uma questão muito interessante também na proporção do material é nós termos uma quantidade de massa verde coerente com o nosso tronco, né. Este é um tronco relativamente fino, né, então a gente não pode ter tanta massa verde, porque quanto mais massa verde a gente tem, menor parece ser o nosso tronco, né? Então a gente vai trabalhar com um volume de massa verde proporcional ao tronco para a gente poder até mesmo destacar esse movimento, né? Ressaltar esse tronco. Então aqui a gente tem uma continuidade do tronco muito grossa, né? Que seria uma bifurcação, né? A gente não vai conseguir utilizar isso aqui como galho, não vai conseguir utilizar ele como um tronco, porque ele está muito grosso, né? A gente não consegue movimentar ele. Mas ele é interessante, possivelmente, para a gente trabalhar uma madeira morta, né, e fazer algum gin. Então a gente já pode partir removendo nesses galhos menores que não vão ser utilizados, né, mantendo somente a parte maior dele que a gente pode agora trabalhar um gin, né. Eu sempre costumo deixar o gin maior, que talvez eu vá usar depois do projeto, para facilitar o trabalho de puxar as fibras, né, refinar, dar mais acabamento. Se a gente já corta ele muito rente, né, vai acabar dificultando o trabalho, né. Então, a partir daqui, a gente definiu. Aqui ainda tem bastante massa verde, que a gente vai, possivelmente a gente vai remover mais alguns, mas como a gente ainda não tem uma perspectiva exata, né, de como a gente vai trabalhar a nossa árvore, a gente acaba mantendo mais galhos do que seriam necessários, né, até mesmo como uma garantia. Porque no eventual que a gente está trabalhando, fazendo a aramagem, né, a gente pode acabar quebrando algum galho, né, lascando, então a gente sempre deixa alguns galhos a mais de reserva que podem vir a ser úteis no momento que a gente for estilizar e posicionar os galhos, né. Então, agora a gente vai fazer os trabalhos de gin, né, de madeira morta, vamos descascar, vamos remover toda a casca do tronco deste galho, né, para poder depois puxar as fibras e dar um acabamento na madeira morta, né. Para isso a gente utiliza um alicate de gin. O que a gente faz para tirar aqui a casca do galho para formar o gin? Primeiro a gente aperta ela em toda a extensão, utilizando um alicate de gin, né. A gente aperta e ela vai para soltar a casca da madeira, né. Então a gente aperta em toda a extensão. Esse corte que está fazendo aí, Anderson, seria no caso para limitar até onde está puxando, né? Isso, como agora a gente está puxando a casca para remover, né? Eu ainda não quero que ela invada aqui o tronco, né? Porque eu ainda não defini qual que vai ser o meu chare, né? Então eu faço um corte na base aqui da casca, né? Em toda a extensão, para evitar que quando eu puxo a casca ela acaba entrando no tronco, né? E vocês vejam que ele vai apertando, né? Ele aperta com o alicate de gin. Ele vai apertando e já vai puxando, né? Sendo com a mão, com o próprio alicate. Isso. Já vai facilitando a retirada da casca já. Bom, agora a gente tirou toda a casca aqui, né? A gente vai dar uma refinada, né? Melhorar o acabamento do gin. Eu sempre costumo deixar esses toquinhos aqui de galho que eles vão facilitar para a gente poder abrir uns sulcos na madeira, né? Para remover a fibra, né? Ele facilita bastante. Então é interessante, às vezes a gente deixa
não corta ele tão rente, né? Para poder puxar a fibra. Aqui também um detalhe que eu sempre faço na ponta aqui para facilitar, né? Com um alicate lateral ou até mesmo a tesoura. A gente faz um cortezinho em X, né? Na ponta dele aqui. Ô Anderson, e aproveitando o embalo, eu sei que o pessoal pode se perguntar que da época, né, que está sendo trabalhada a planta, né? Mas como é uma planta sadia, né, que tá bonita, tá vigorosa e com os cuidados adequados depois, né? Ela pode ser trabalhada, né? Certo. Bom, eu costumo trabalhar minhas plantas tanto na saída do inverno, no próprio inverno, no verão, o que vai variar os cuidados que tu vai ter que ter, né? Tanto na parte quando tu está trabalhando, estilizando o material, né? Quanto os cuidados pós-trabalho, né? Por exemplo, agora a gente está trabalhando no verão. No verão, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? A gente não vai sentir, muitas vezes, quando a gente tem que remover muita massa verde da planta, a planta está muito densa, a gente vai remover muita massa verde, a gente vai ter um pouco mais de cuidado, a gente vai acabar deixando um pouco mais de massa verde, vai acabar deixando muitas vezes um galho de sacrifício ali só para manter a saúde e a recuperação daquela planta, né? E os cuidados dela pós-trabalho, a gente vai manter ela na sombra ali por pelo menos uns 15, 20 dias, né? Borrifar a copa umas 3, 4 vezes por dia para manter a planta hidratada, né? Para não correr o risco de perder, né? De secar nenhum galho. Então, e é sempre legal comentar assim também que antes de qualquer trabalho de estilização, né? A gente está trabalhando com uma árvore, né? É um ser vivo, então a gente tem que sempre preservar a saúde daquele trabalho. Até para futuramente a gente ter a nossa planta, né? Porque ela é uma árvore que a gente busca que ela dure muitos anos, né? Então a estilização a gente sempre vai levar em consideração a saúde da planta, né? Se a planta tá com as agulhas meio opacas, está meio feia, não está com uma saúde muito bem, a gente não vai estilizar ela, né? A gente vai primeiro trabalhar na recuperação, fazer uma boa adubação, tratar alguma doença que ela possa ter, para só assim fazer a estilização, né? Essa é uma planta que está bem vigorosa, a folhagem bem saudável, uma cor bonita, né? Então não teria risco nenhum. Quando a gente faz essa estilização também a gente não transplanta a árvore, né? A gente vai manter ela, deixar ela se recuperar pelo menos uns 6 meses ou até chegar na época correta, né? Para ela já estar com uma certa força. Só o que a gente faz agora, depois da estilização, né? É manter uma adubação orgânica, uma adubação até mesmo química mais equilibrada, né? Para não correr em risco a nossa planta. E cuidar bastante com a rega, né? Mantendo a folhagem bem hidratada, porque o junípero ele absorve bastante água pelas próprias acículas, né? Então, tão importante quanto regar a terra também é borrifar as agulhas, né? Bom, aqui a gente está fazendo um trabalho de acabamento no gin, né? A gente busca fazer essa remoção das fibras, né? Puxando fibra por fibra, para criar uns sucos, que isso com o tempo vai dar um aspecto mais natural, né? A gente faz em toda a extensão do gin, até mesmo para a gente conseguir, como esse aqui era um galho grosso, a gente consegue dar uma conicidade para ele, né? E depois a gente poder passar um arame para dar um movimento, né? Para ele não ficar um gin muito reto. A gente sempre cuida também para ele não ficar muito pontiagudo, né? Para não ficar parecendo uma ponta de lápis. A gente deixa ele mais quebradinho, né? Para ficar também mais natural. Bom, agora a gente vai... É sempre legal quando a gente trabalha um junípero, né? A gente pensar em trabalhos de chare, né? O que seria o chare? Seria uma parte de madeira morta no próprio tronco, né? E com o passar do tempo, esse chare ele vai criando um contraste, né, com a parte viva, vai criando um veio mais forte, né, musculoso, e isso vai ficando bem interessante. A gente também consegue com o chare trabalhar e dar mais movimento para o tronco, né? A gente sempre procura, quando for fazer um chare, né, ter alguma conexão com uma madeira morta, com um gin, por exemplo, né? Então, aqui a gente imagina que a gente tem essa linha de tronco, né, para nossa árvore, e tem esse gin. Ele é um gin que está saindo de frente, que depois a gente vai conseguir aramar ele, mudar o sentido dele, e a gente já imagina um segmento do tronco, né? Quando a gente vai fazer o chare, a gente tenta imaginar onde que a gente quer, né, que apareça a parte viva da planta. Então aqui, para a gente poder dar uma conexão, ó, a gente faz um detalhezinho. Como a gente estamos no verão, né, a gente procura não fazer um gin muito agressivo para preservar a saúde da planta, né? A gente vai indicar um caminho para onde vai ser o gin. Com o tempo ela vai redirecionando o fluxo de seiva, vai começar a alimentar a parte de cima sem problemas, né?
Então a gente imagina uma linha de share aqui. Tá, Anderson, uma pergunta que às vezes o pessoal fica indeciso. No caso aqui, para esse share aqui, tu usou, né, o segmento do próprio gin aqui, né? Mas e quando a pessoa quer fazer um share, mas não tem nenhum gin? Simplesmente aparece um share aqui, um share bonito, né? Às vezes até grandão, tudo, só que não tem esse galho para fazer essa direção. Certo. Bom, nestes casos, a gente está trabalhando o gin mais por um aspecto estético, né? Então a gente tem que imaginar qual que seria o movimento linha de tronco, né? Aqui a gente pode perfeitamente fazer um share para dar uma ilusão, né, de que este veio vivo, ele está indo lá para trás e está voltando, né? Então a gente pode simplesmente abrir um share fininho aqui, né, que depois quando a gente for começar a desenhar o projeto a gente deixa pelo final, porque a gente não sabe exatamente a frente da planta, né, a gente poder aproveitar. Mas a gente faz um charezinho fininho para dar essa ilusão, né, de que o veio vivo está vindo e rotacionando na planta, né. Então a gente tem que ter esta noção visual, né, do nosso movimento para poder abrir o share. Também é importante a gente conseguir visualizar, apesar de que essa aqui é uma planta jovem, é mais difícil a gente imaginar qual que seria o veio dela, né? Mas normalmente é onde ela tem um vigor maior, né? Uma parte mais forte da própria casca, ele está um pouco mais gordo, né? É onde ele tem um fluxo de seiva maior. Então a gente evita, né, fazer o share ali para não poder romper, né, algum fluxo de seiva que está alimentando a copa e não perder nenhum galho, né? Normalmente as partes que estão mais profundas, né, que estão mais sinuosas, elas acabam não tendo um fluxo de seiva tão grande, né, então não tem nenhum risco a gente poder abrir um share ali, sempre que a gente vai abrir shares menores do que o share no futuro, e com o passar do tempo, passar dos trabalhos, a gente vai cada vez alongando ele um pouco mais, vai aumentando, né. E os juníperos, eles também têm um veio, vamos dizer, um veio que segue em linha reta até aquele galho, ou muitas vezes eles, mesmo a gente acabando rompendo, fazendo um share, rompendo aqui um pouco o veio, ele consegue trazer para outra parte, alimentar aquele galho? Sim. Essa aqui, como é uma planta jovem, né, como a gente comentou, ela ainda não tem definido exatamente quais seriam os veios que estão alimentando cada galho, né? À medida que a planta vai amadurecendo, esses veios vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais definido, aí a gente corre esse certo risco. Como é uma planta jovem, ela ainda não está bem definida, então a gente consegue muitas vezes abrir um share pequeno e com o passar do tempo redirecionando o fluxo de seiva para onde a gente quer, né, para poder alimentar e criar este veio. Bom, agora a gente vai iniciar a aramagem aqui, né? A gente sempre procura fazer uma boa ancoragem, né? Então a gente sempre utiliza um arame, né, para 2 galhos. E também, principalmente nesses galhos primários que a gente vai aramar, que a gente vai ter que dar um movimento, a gente vai identificar o sentido que a gente vai precisar rotacionar o galho, né? Para saber o sentido, se a gente vai passar sentido horário ou sentido anti-horário. Este aqui, como é um galho que a gente vai trazer ele para baixo, né? Ele vai ter uma leve rotaçãozinha em sentido anti-horário, então a gente vai eu vou ancorar ele com um ginho, né, e vou passar ele no sentido anti-horário. Então a gente imagina, ele vai ter eu sempre começo primeiro trabalhando a ancoragem, né, no caso aqui no gin. A gente também depois vamos dar um movimento no gin. Eu trabalho e faço a primeira ancoragem, depois eu sigo dando movimento, sempre deixando o arame bem justo, né, sem folga. Também não apertando demais, mas deixando sem folga. Sempre buscando passar num ângulo de 45 graus, né. Tanto por questões de pra gente conseguir ter uma boa ancoragem e proteger bem o galho, né, no sentido do ângulo. Ó, agora a gente segue por ele.
Bom, agora a gente terminou aqui a aramagem dos galhos principais, né, dos galhos mais grossos. E já começamos a modelar ela, né, posicionar, dar um movimento, tentar compactar, trazer um pouco mais a ramificação, né, a brotação para próxima do tronco, né. E a partir de agora a gente vai começar a posicionar, né, começar a formar os patamares, vamos começar a fazer uma limpeza, né, desses galhinhos que saem para baixo, para manter sempre o mais plano possível, né, o patamar. É um trabalho que a gente deixa mais geralmente para o final, né, do refino, mas por enquanto para a gente começar a ter uma visão da linha de tronco, de como a gente vai formar o ápice, né. Pessoal, vocês podem ver aqui que, conforme ele falou aquela hora, né, que o jeito que ele foi ajeitando aqui, na hora que ele vai arrumando os patamares, né, que ele ainda deixou assim os pompom bem sem podar, né, sem tirar, né, por baixo, por cima, conforme ele vai arrumando, ó, depois quando ele posiciona na posição que ele quer, ele vem e vai tirando aquele excesso que fica para baixo, as que fica apontando aqui para baixo. Aqui no caso ele criou já um primeiro, ó, tá criando, né, começando a arrumar a estrutura da planta, né. Patamarzinho, outro, ela vai ser uma copinha aqui. Aqui ela vai ter, né, Anderson, outra para baixo aqui, né. Uhum. É que a gente está tentando agora, a gente imaginou, né, nessa linha de tronco, o movimento que é bonito que a gente quer destacar, e a partir daí a gente monta toda a copa em volta deste movimento, né. A gente estava conversando aqui, pessoal, que é uma plantinha que acaba até tá dando trabalho até, porque ela tava com muita força nas pontas, e os galhos estão, ó, a gente pode ver isso aqui tudo é um galho, ó. É um único galho, ó. Então ele tem que ser bem torcido para poder centralizar mais, ficar mais para dentro os patamares, né. Aqui não é a frente dela, né, a lateral, mas como foi limpado, foi deixada aquela parte mais forte dos galhos, né. Então ela tem que ser bem torcida para poder ficar mais para dentro. Mas quem tem um pré, que tem, né, na sua casa, às vezes o indicado seria dar uma limpada na parte mais forte, né, Anderson? Dar uma limpada na parte mais forte e deixar aquela parte que está mais dentro, criar mais força antes de trabalhar, né? Sim, e retrocedendo a brotação dela, né? Mas isso também é natural, né? Nesses primeiros trabalhos, às vezes a gente acaba ficando com mais galho, né? Para dar o primeiro desenho, dar o primeiro volume. E à medida que a planta vai brotando, vai crescendo, a gente vai substituindo os galhos, né? Os galhos que muitas vezes a gente teve que dar muito movimento para trazer ele na posição. A gente corta ele, né? E substitui por um galho que está melhor posicionado, né? Porque à medida que ela for crescendo, ela vai ramificando. Com apenas um galhinho deste daqui, futuramente ele vai compor todo esse espaço. Então, possivelmente esses galhos aqui a gente não vai precisar mais. Então, aos poucos vai substituindo, né? Pessoal, aqui essa primeira parte que nem aqui, ó, a gente pode ver esse pompom que o pessoal às vezes fala, né? No começo ele tava tentando assim, tava tentando fazer os patamares com esse jeito sem aramar muito as pontinhas, né? Mas a gente vê como é necessário, né? Aramar as próprias pontinhas, né? A gente pode ver que todas as pontinhas aqui são tudo aramadinhas, ó. E a gente consegue fazer melhor esse desenho delas aqui, né, Anderson? Uhum. Detalhezinho pro ápice, né, que a gente tá montando aqui agora. Agora a gente vai descendo ele. Cada galinho a gente vai formando o ápice, né? Cada pontinha dessa daí ele colocou um aramezinho para agora ir ajustando ela bem. O ápice é como se fosse mini patamarzinhos sendo formados, né? Um detalhezinho legal de mostrar aqui, por exemplo, este galho aqui, né? A gente teve que fazer uma curvatura nele para poder preencher esse espaço nesse momento, mas isso não é desejável, né? Que a gente faça um trabalho assim no junípero, né? Porque é um galho que está descendo para preencher um espaço. Mas isso, como é o primeiro trabalho, né? É bem comum a gente fazer um trabalho assim para poder preencher esse espaço agora, mas à medida que a planta for crescendo, for brotando e desenvolvendo, né? Possivelmente esses galhos de cima, que estão melhor posicionados, eles forem crescendo, a gente acaba removendo, né? Esse galho mais grosso e vai limpando a ramificação com os galhos, a parte de trás com os dele, galhos, né? de cima. Isso. Essa aqui é a parte de trás. A frente ainda nós estamos trabalhando, né? Vamos começar agora a modelar o desenho, né? Vamos começar a
vai formar a linha da copa, né? É muito importante quando a gente vai ter, além de ter uma triangulação, né? A gente precisa fazer um acabamento certinho em toda a linha do contorno da copa, né? Para parecer uma árvore bem estruturada. Bom, finalizamos aqui por hoje este primeiro trabalho de estilização, né? A gente buscou dar um início para o projeto, né? Formar os patamares, manter uma linha da copa, né? E agora, à medida que ela for desenvolvendo, né? For brotando, for crescendo, a gente vai substituindo os galhos, né? Deixando os galhos mais bem posicionados, né? Vai dando continuidade para o chare. Este seria o primeiro desenho dela, né? Ficou uma plantinha bem interessante. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente finalizou ali já o serviço já. E dando todo o mérito aqui pro Anderson aqui, né, pelo serviço, né? Eu não meti a mão em nada, foi ele que trabalhou a planta sozinha. Tem alguma coisa pra falar aí, Anderson? Bom, queria agradecer, né, pelo convite do Dioclésio aqui. Fiquei muito feliz de poder participar e mostrar um pouco ali do meu trabalho. Como vocês podem ver, a gente entrou noite adentro trabalhando na plantinha, filmando todo o processo, né? Este foi o primeiro projeto ali, né, o primeiro desenho dela, mas já é um norte, assim. Eu gostei bastante do resultado ali, espero que gostem. Te agradeço bastante aí, Anderson. Obrigado pela parceria. Esperamos aí ter ele de volta e para outra hora a gente fazer novos serviços e novos trabalhos aí, né? Show. Se ele aceitar. Valeu, pessoal. Obrigadão. Show de bola, então. Valeu, pessoal. Espero que todos tenham curtido aí, tenham gostado do trabalho dele. E vamos lá, né? Vamos que vamos, então, né? Quem gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, compartilha. Quem quiser também acompanhar lá os meus trabalhinhos no Instagram, né? Isso. @AndersonCostaBonsai. Sempre que trabalho um projetinho, vou atualizando lá, colocando os detalhes. Show de bola. Valeu. Feito, pessoal. Abraço a todos, então. Fiquem com Deus.